Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 5, vai nos dizer assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Versículo de número 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Pode se assentar, glorificando e adorando ao nome do Senhor. Irmão, nesse momento, quando nós começamos a estudar e a ler essa palavra do Senhor, a Bíblia ela vai nos narrar um acontecimento sobre a vida de um rei. Rei esse que tinha por nome de Belsazar. Para que nós possamos entender um pouco mais da palavra do Senhor, Belsazar ele foi o sucessor de Nabucodonosor. E Belsazar era filho de Nabucodonosor. E agora, neste capítulo de número 5, quando nós vamos começar a ler, nós vemos que este rei, ele convida 1000 dos seus grandes, suas mulheres, suas concubinas, para participar juntamente com ele de um grande banquete. Esses homens, essas mulheres são introduzidos na presença do rei, e então se começa esse banquete. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer assim que o rei, não contente, não satisfeito com este banquete que já está acontecendo, ele pede que trouxessem para ele os utensílios da casa de Deus, que foram tirados pelo seu pai lá de Jerusalém, quando o povo de Judá foram tomados cativo. Então é trazido à presença do rei esses utensílios. E para que o rei ele queria esses utensílios? Esses utensílios iriam servir para que dentro deles fossem colocados os vinhos, para que todos que ali que estavam naquela festa pudessem tomar, pudessem participar daquele banquete, tomando seus vinhos, nesses utensílios que foram retirados da casa de Deus. Então é trazido à presença do rei, e no momento que vai começar a ser servido esses vinhos para os convidados, a palavra do Senhor vai nos dizer assim que o rei, ele se apavora, ele fica espantado. Por quê? Porque no momento que é trazido para ele e é começado a colocar esses vinhos dentro das taças, ele vê na parede do seu palácio, ou do seu reinado ali, na parede do salão onde está acontecendo aquele banquete, ele vê uma mão semelhante à mão de homem, e esta mão agora começa a escrever na parede. E isto muito assusta o rei. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, que as suas pernas, os seus joelhos, começam a bater um no outro, de tão desesperado que o rei fica. Ele manda que chamassem os seus sábios, os astrólogos, para que eles pudessem interpretar ou desvendar aquilo que tinha lhe aparecido. Porém, numa tentativa frustrada, ninguém consegue desvendar. Então o rei e todos aqueles homens começam a ficar atemorizados, pois não sabem o que se trata aquilo que aparece para eles. E neste meio tempo que eles estão desesperados, a palavra do Senhor vai nos dizer assim que a rainha, que era mãe de Belsazar, entra na presença do rei e pede a ele a palavra. Ela vai dizer assim, que no seu reino encontra um homem, que nele se achava o Espírito dos deuses santos. Só que Belsazar, ele não sabe ainda de quem a sua mãe, de quem a rainha está falando. Se nós formos continuar lendo a palavra do Senhor, ela diz mais. Ela fala que na época de seu pai, do reinado de seu pai, Nabucodonosor, ele foi responsável por desvendar mistérios que nenhum dos sábios de seu pai conseguiu desvendar.
Ele foi o único homem capaz de solucionar e interpretar sonhos que nenhum homem dentro do reinado da Babilônia conseguiu desvendar e interpretar. E ela vai dizer para ele que esse jovem se chama Daniel. O rei então pede agora que Daniel chegasse até a sua presença, para que ele pudesse interpretar e dizer ao rei aquilo que lhe apareceu. Daniel chega até a presença do rei, e Belsazar agora ele vira para Daniel e indaga Daniel falando: és tu o homem que veio de Judá, o povo cativo que o meu pai conquistou lá em Jerusalém? Daniel confirma: sou eu. Então eu peço agora que você traduza ou interprete isso daí que apareceu. Daniel, a palavra do Senhor não vai nos detalhar isso, mas eu imagino Daniel agora olhando, e Deus já bradando na vida de Daniel e dando a interpretação a ele. Porém, antes de Daniel revelar ao rei o que aquilo lá significava, Daniel ele vai dar uma pequena introdução do que Deus operou na vida de seu pai, ou no reinado de seu pai. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim, que Daniel ele começa a contar uma história que aconteceu, que se passou na vida do rei Nabucodonosor. Eu imagino agora Daniel falando para ele, virando para o rei, falando assim: rei, com todo respeito, mas o senhor sabe quem eu sou? Eu sou aquele menino que foi trazido cativo do povo de Judá, lá de Jerusalém, que quando chegou aqui, dentro da Babilônia, não quis me contaminar com os manjares dos banquetes que foi a mim apresentado. E juntamente comigo se encontravam meus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E nós 4 fomos destaque no meio de outros jovens. Porque todas as vezes que nos foram colocadas situações, nós passamos por elas vencedores. Mas como o senhor não me conhece, deixa eu lhe contar a primeira. Certo dia seu pai teve um sonho. Ele sonhou que ele viu uma estátua muito grande, e essa estátua tinha cabeça de ouro fino, seus braços de prata. E ali ele vai descrever para Belsazar o sonho que seu pai teve. Porém, quando seu pai acorda, ele não consegue achar ninguém. Ele manda que chame seus astrólogos, ele manda que chamem seus sábios, ele pede para que chamassem todos aqueles entendedores dentro do reinado da Babilônia para interpretar. Porém, ninguém consegue desvendar aquilo e interpretar aquilo que o seu pai sonhou. Porém, quando eu soube, eu entrei na presença do rei e pedi para ele um tempo, para que eu pudesse orar ao meu Deus e desvendar aquilo que ele tinha falado, sonhado. Cheguei nos meus amigos, contei o caso para que eles soubessem, intercedessem a Deus, para que nós pudéssemos saber o que era. Deus me revelou e eu interpretei para o seu pai. E naquele dia eu fui colocado como governador da Babilônia. Porém, o seu pai já conhecia. Agora, ele pede para que construísse uma estátua para ele. E essa estátua, ela tinha cerca de 30 côvados de altura. Era uma estátua muito grande. E a ordem que ele tinha dado era a seguinte: que no momento que os instrumentos fossem tocados, todos tinham que se prostrar. Todos os povos, nações e línguas tinham que se prostrar em adoração àquela imagem que o rei tinha feito. Porém, 3 jovens, que eram meus amigos por questão, não se prostraram. Eles chegaram até a presença do rei. O rei lhe pergunta novamente se aquilo que eles tinham feito de não se prostrar era de propósito. Eles respondem que sim. Ele se ira muito, pede que aqueça a fornalha 7 vezes mais, e ele pede que jogassem esses 3 jovens lá dentro.
Porém, no momento que esses 3 jovens são jogados, o rei ele olha de fora e ele vê um 4º homem, que ele vai dizer assim que era semelhante ao Filho de Deus. Ele fica espantado, pois ele manda que jogassem 3, e no momento que ele olha para a fornalha, tem 4. Ele vai até a porta da fornalha, chama os meninos, e ele solta um decreto. O decreto era esse, que quem zombasse, ou quem blasfemasse do Deus daqueles meninos, daqueles jovens, teria a sua casa feita de montulho, teria a sua casa derribada, destruída, porque não existia um Deus poderoso o suficiente que pudesse livrar 3 pessoas, que pudessem livrar alguém dentro de uma fornalha. Porém, Belsazar, seu pai, ele tem um sonho, um outro sonho. Neste sonho, ele vê uma árvore muito grande, e vê que os animais do campo ficam debaixo dela, as aves dos céus fazem ninho, e todas as pessoas que estão ao redor dela são abençoadas pela sua sombra, porque ela é muito grande. Novamente o rei manda que trouxessem os seus sábios, e ninguém novamente consegue entender, porque diferente da outra vez, ele não se lembrava deste sonho, ele não lembrava daquilo que tinha sonhado. Porém Daniel vai lá e diz para ele, que aquele sonho que o rei teve, aquela árvore, era seu reinado. No sonho, Nabucodonosor vai continuar dizendo, que ele via um anjo, que descia do céu e mandava que cortasse aquela árvore, porém as suas raízes continuassem fincadas no chão. Por quê? Porque aquele sonho para Nabucodonosor significava que o seu reinado seria destruído, que o seu tempo seria apagado. Porém, no momento que ele reconhecesse que Deus é Deus e que não há outro Deus além de Deus, Deus restituiria tudo aquilo que lhe foi perdido. Belsazar, seu pai, viu quem era Deus, porque logo após esse sonho, seu pai está andando pelo castelo, e começa a se engrandecer, pois ele vai dizer que tudo aquilo que ele conquistou, foi por suas próprias forças, foi pela sua própria magnificência, foi pelo seu próprio poderio. Então nessa mesma hora, Deus brada dos altos céus e transforma o seu coração de seu pai, e faz com que o seu coração fosse semelhante aos animais, ao dos animais, e cai sobre ele uma doença terrível, e o sonho que ele teve, começa a se tornar realidade. Porém, depois que ele reconhece que Deus é Deus, Deus restitui tudo aquilo que tinha sido tirado. Daniel vira para Belsazar e fala assim: Belsazar, tu é filho, tu viu tudo isso acontecendo, você estava do lado, você estava dentro do castelo com ele, você estava dentro do reinado com seu pai, você viu tudo. E é aqui que eu começo a entrar com a minha mensagem. Quantas das vezes nós não vemos Deus operando maravilhas? Hoje é culto dos adolescentes. Quem está com o pai e a mãe aqui? Dá um sinalzinho com a mãe assim. Muitas das vezes nós vemos os milagres que Deus opera na vida deles. Eu vou apontar para minha irmã porque ela é minha mãe. Eu tenho ela como minha mãe, ela sabe disso. Muitas das vezes nós vemos os milagres e maravilhas que Deus opera na vida deles. Nós sabemos que existe um Deus que é maior que todas as coisas, que existe um Deus no céu, que com Ele ninguém pode,
que existe um Deus no céu, que toda criatura tem que se prostrar em adoração, pois não há outro além dele. E você, Belsazar, estava vendo tudo isso acontecendo com teu pai. Porém, você pediu que trouxessem até a sua presença esses utensílios da casa de Deus. E sabe o que esses utensílios quer dizer para a nossa vida? Esses utensílios quer dizer a nossa vida. Você sabe por quê? Porque a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 6, no seu versículo 19, vai nos dizer assim que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E no versículo 20 vai nos dizer ainda que nós fomos comprados por um alto preço, preço que não tem como, ninguém nessa terra tem o poder de pagar. E você, Belsazar, está brincando com aquilo que é santo. Porque Belsazar vai significar as nossas atitudes. Nós vemos o que Deus faz. Se não vê Deus operando nos nossos dias, como foi falado pela Lavínia, olha aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Se não vê Ele operando hoje, lê aqui. Então nós conhecemos quem é Deus, nós sabemos quem é Ele. E muitas das vezes nós brincamos com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, que Daniel ele vira para Belsazar e ele interpreta aquilo que está escrito. A interpretação seria esta: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Será que se nessa noite Jesus colocasse as nossas vidas sobre uma balança, como será que nós nos encontraríamos perante a presença daquele que nos criou, daquele que nos chamou, daquele que nos permitiu de estarmos aqui nessa noite? Belsazar ele vai brincar com aquilo que é de Deus. Nabucodonosor ele teve a oportunidade de se arrepender. Nabucodonosor, Deus deu a ele uma oportunidade de voltar. Porém a Bíblia vai nos dizer assim que Belsazar não. Porque após Daniel contar essa história, contar tudo aquilo que Deus fez e operou na vida de seu pai, ele não liga. É como se ele olhasse para Deus e, não existe não. Por mais que exista, não tem poder para fazer nada comigo não. Mas Samuel, como assim? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para as nossas vidas. E ela vai nos dizer assim, Tiago, que de uma fonte não se pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Samuel, o que isso quer dizer? Estamos aqui na igreja louvando e adorando, pisamos lá fora, troca. É música que não presta, é adoração para quem não merece ser adorado. São músicas que não merecem sair do templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por um alto preço. Belsazar brincou com aquilo que era de Deus. A tua vida e a minha vida é dele. No final de tudo isso, adolescentes, nós vamos prestar contas com ele. Hoje seus amigos podem olhar para a tua vida e falar assim: é crente. Ah lá, vai fazer isso? É crente. Faz, não dá nada não, não tem nada a ver. Mas no final nós vamos prestar conta com Deus.
Deus está falando, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou trabalhar e vou remodular aquilo que foi quebrado. E você está olhando para Deus e falando assim, não vai não. Olha como que está a situação em casa. Está duvidando daquilo que Deus pode, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Deus não prometeu lá atrás que iria erguer novamente? Deus não prometeu que iria levantar e soprar os nomes? Deus não falou que ia trazer aquele lá que estava perdido? E por que não está acreditando mais? A palavra dele não volta vazia. Se ele falou, rabaias, ele vai fazer. Este rei, ele não teve a oportunidade de se arrepender. Ele foi se encontrar com Deus, tomando uma atitude. Oh meu Pai. Mas nessa noite Deus trouxe aqui para dizer para você, que hoje você tem a atitude, hoje você tem a escolha, de mudar a direção da tua vida. Machuca, machuca. Imagina você olhar para uma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais, e por amor e fidelidade a Deus, você deixar ser jogado lá dentro. Imagina uma cova cheia de leões, esperando um cair lá dentro para ele estragar, e por amor a ele, aquele Deus dos céus, você não negar e deixar ser lançado lá dentro. Mas sabe qual que é a diferença de quem escolhe, de quem toma a atitude de servir a ele? É que por mais que seja jogado na cova, por mais que seja jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente, ele livra, pois ele é na tua vida. E por mais que ele não livre, no céu nós encontraremos morada com ele. Por mais que aqui nessa terra esteja apertando e esteja sangrando, saiba que no final nós vamos estar com ele, cantando e dizendo: Abba, Pai, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Com a permissão do pastor, a igreja pode se colocar de pé, pastor? Se coloque de pé em nome de Jesus.